Melhorou. Agora sim, shalom, queridos, tudo bem com vocês? Espero que todo mundo esteja bem, né? Temos a notícia aí do pastor André Valadão a respeito de homossexualismo e eu falei, Senhor, nós vamos ter que falar, né? E o Senhor disse, sim, filha, quero ir com vocês lá em Gênesis 18:17, que diz assim, disse o Senhor, ocultarei eu a Abraão o que faço, visto que Abraão certamente virá a ser um grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Primeiramente, o Senhor se revelou a Abraão, posteriormente a palavra a Moisés, ok? E o Senhor nada oculta de seus ungidos e de seus servos. E aqui o Senhor já estava falando sobre a cidade de Sodoma e Gomorra, que Abraão não sabia, mas Deus estava contando a ele. E no capítulo 19... No 4 diz assim, e antes que se deitasse, cercaram a casa os varões daquela cidade, de Sodoma e Gomorra. Os varões de Sodoma, desde o moço até o velho, todo o povo de todos os bairros. E chamaram Ló, e disse-lhe, onde estão os varões que a ti vieram nesta noite? Traze-nos fora a nós, para que o conheçamos. Então saiu Ló a eles à porta, e fechou a porta atrás de si. E disse, meus irmãos, rogo-vos que não faça mal. Eis aqui 2 filhas tenho, que ainda não conheceram varão. Fora vô-las trarei, e farei delas como bem for aos vossos olhos. Somente nada façais a esses varão, porque por isso vieram à sombra do meu telhado. O que acontece aqui? Homossexualismo. Deus olhou lá em cima, não gostou, falou para Abraão, Abraão, tem uma cidade chamada Sodoma e Gomorra que tem homossexualismo e eu não gosto. Enviarei meus anjos lá. Os anjos de Deus vieram, entraram na casa de Ló e esses varões bateram na porta dele. Ele falou, eu tenho 2 filhas virgens, façam com elas, mas não toquem nesses homens. Eu quero levar vocês lá para Romanos 1. Romanos 1, no 24, diz assim, pelo que também Deus os entregou a concupiscências do seu coração, a imundícia para desonrarem seu corpo entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador. São pessoas que preferem seguir seres humanos do que seguir a Deus. Honrar mais a criatura do que o Criador, que é bendito e eterno. Amém. No versículo 26 de Romanos 1 diz assim, pelo que Deus os abandonou às paixões infames. Porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, ao contrário da natureza, que Deus criou, macho e fêmea. E semelhantemente, também os varões deixaram o seu uso natural da mulher, porque é macho com fêmea e fêmea com macho, e os varões deixaram o uso natural com as mulheres, e se inflamaram entre a sua sensualidade, uns para com os outros, varão com varão. Não tem homossexualismo na Bíblia? Sério isso? Cometendo torpeza e recebendo entre si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. Deus é contra o homossexualismo. Deus não tem prazer, é pecado. Eu quero ir lá em 2 Pedro 2 com vocês. No capítulo 4, 2 Pedro 2,4, que diz assim, porque Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservado para o juízo. Deus não vai perdoar homossexuais. Não perdoa nem os anjos e não vai perdoar eles também. E não perdoou o mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Existia uma terra cheia de gente
planeta Terra cheio de gente e Deus inundou esse planeta Terra. Somente uma família Deus deixou de fora. Quando a igreja fala que Deus é bom, mas ele é justiça, mas nós temos que obedecer a lei dele. Ele não perdoa mesmo. Por isso, o motivo da santificação. E condenou a subversão às cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente. E livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis. Vou parar aqui de ler a palavra de Deus. Queridos, homossexualismo é pecado, tá na Bíblia, não tem como escapar. Ok. A pessoa vai dizer, eu sou um homossexual. Eu não consigo, mas eu quero muito o Senhor. O que eu devo fazer? Filho, cuidado, senão você vai sair no meu vídeo. Não sabia. Tá bom, vai lá que daí eu ponho o vídeo de novo. Queridos, eu faço isso porque ele não gosta de aparecer no vídeo. Perdão. Ele chegou em casa e não sabia que eu tava gravando pra vocês. É o seguinte. Uma pessoa não tinha ainda recebido o espírito do homossexualismo. Mas Deus tinha me visitado, o Espírito Santo, e falou assim, entre em oração por tal pessoa. Porque tá vindo aí uma luta muito grande e essa pessoa não vai resistir se você não entrar em oração por ela. Eu não sabia o que era, eu orei pela pessoa, mas não levei muito a sério. Quando chegou no dia da visitação de Satanás, aí o Senhor veio e me mostrou o que era. Satanás queria que essa pessoa recebesse o espírito do homossexualismo. Eu me desesperei. Eu entrei em pânico, eu falei, Senhor. E comecei a orar, expulsando esses demônios. O demônio não saía. Foram 13 dias que eu já contei pra vocês. Eu dormia 3, no máximo 4 horas por noite. A minha casa ficou sem limpar 13 dias. A única coisa que eu fiz era comida pro meu filho. Porque meu filho não podia morrer de fome. E eu só orava dia e noite sem cessar. Para não acontecer o mal. Para não acontecer. O espírito chegou e eu não queria que o espírito entrasse. O espírito estava ali. Foram 13 dias. Nos últimos dias, no começo eu comecei a orar e expulsar. Não saiu. Depois eu comecei a clamar. Não saiu. Eu vou explicar o porquê. Depois eu comecei a chorar. Sabe quando você não ora mais, você começa a chorar? Pai, comecei a chorar. Deus, me ajuda, Pai, por favor. E eu comecei assim, a minha oração já não era oração, era choro. E aí o Espírito Santo veio e me ajudou a orar. E o Espírito Santo me deu uma oração, que foi a chave da vitória. A palavra de Deus diz assim, se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, eu e o Pai trabalharemos por vós. Lá em João. E foi quando eu fiz essa oração pelo poder, a unção e a autoridade do Espírito Santo. E Deus disse, eu estou retirando agora. Esse espírito não vai vir mais, né? O que acontecia nesse processo, depois Deus me mostrou. O que estava acontecendo é o seguinte, que o demônio vinha, eu expulsava, ele pegava fogo, Deus punha fogo nele e saía. Mas nós estamos na quarta Babilônia. O que é a quarta Babilônia? Satanás, a terça parte, está solta. Aquele demônio que apanhou não vinha, mas vinha outro. Quantos demônios estão esparramados pela terra para fazer os seres humanos a cometerem esse tipo de pecado? Então vinha outro demônio, por isso que eu orava assim 24 horas praticamente, né? 24 não, mas umas 20 horas eu orava, de joelho. Né? Eu me ajoelhei na minha cama, queridos. 13 dias. E aí Deus falou, quando eu punha fogo em um, vinha outro. Quando eu punha fogo em um, vinha outro. Por isso que essas pessoas, quando o pastor ora, quando elas mesmas oram, elas ficam fortes, daqui a pouco elas caem de novo. Por quê? Porque aquele demônio que Deus expulsou não vem mais. Mas quantos tem? Tá tudo solto. Então, a pessoa tem que continuar no processo de oração para não vir outro. Entende? E era isso que estava acontecendo. Só que antes, quando eu comecei a chorar, foi por causa disso. Eu chorei por causa disso. Foi quando o Senhor me revelou isso.
Aqueles que você já expulsou já foi embora. Eu falei, meu Deus, quanto tempo eu vou ficar lutando aqui com a terça parte? Quantos demônios existe? Eu entrei em pânico e comecei a chorar. Porque eu falei, eu não vou conseguir. Né? Eu falei, eu não vou conseguir, pai, eu não tô conseguindo, me ajuda. Foi quando o Espírito Santo me ajudou. Não é fácil esse demônio. E a terça parte tá solta. Então, se você é homossexual, ora. Demônio saiu, vai vir outro. Ora, nunca pare de orar. Aquele que saiu não vai vir mais, mas o outro vai. Eu me lembro que esses dias o meu dedinho ficou assim, né? E aí quando foi no sábado, foi sábado? Foi sábado que eu contei pra vocês, né? Na sexta-feira à noite. Quando começou a ficar inchadinho assim, né? Tudo. E eu entrei em oração e falei, para tudo! Satanás e a terça parte vai parar agora, em nome de Jesus. Não vai ter mais Satanás que atua em dinheiro, e ímpio e crente. Eu quero saber o que está acontecendo com o meu dedo. Por que meu dedo está inchado? Por que meu dedo está assim? E vai parar tudo. E parou todo mundo espiritual. Parou tudo. Dinheiro, demônio que atuava em dinheiro, demônio que atuava em tudo. Né? Em tudo. Parou tudo. E eu lembro que o diabo falou assim pra mim assim, quem tá mandando? Eu falei, eu, Tânia Cristina Bonavina, em nome de Jesus Cristo. Ah, mas não pode. Eu falei, pode, porque está escrito na palavra que se nós dermos ordem aos montes para transportar, ele vai transportar. E se nós dermos ordens ao inferno inteiro, ele tem que obedecer. Parou tudo. Até que eu saiba o que está acontecendo com o meu dedo. E aí, no outro dia de manhã, que foi no sábado de manhã, o Senhor veio e falou, filha, você tem trabalhado pro pai. Só que você diminuiu o seu tempo de oração. E eles entrou numa brechinha que eles podiam. É mínimo? É mínimo, mas não pode. Eu nunca vi um apóstolo ficar doente. E está escrito na Bíblia. Em Atos, a palavra do Senhor diz que Paulo foi picado por uma víbora. Estava todo mundo esperando alguma coisa acontecer. E víbora que realmente mata. E nada aconteceu. Não pode acontecer. Queridos, nós temos autoridade quando nós obedecemos. E o Senhor falou, eu gostei que você parou tudo. Eu gostei. É assim que eu quero. Mas você sabe que você está numa batalha. Então permaneça. Então você que é homossexual, eu quero dizer para você, você sabe que você está numa batalha. Permaneça orando. E uma das coisas que o Senhor falou para mim, falou, apanhou um monte de demônio do homossexualismo. E teve um monte que não quis vir para não apanhar. Mas eles estavam esperando você abaixar a guarda. Para ele chegar perto. Ou seja, a batalha não vai acabar. Até que Jesus venha nos buscar. Amém, queridos? Essa é a palavra que eu tenho para você. Mas eu trabalho, Tânia. Eu não tenho tempo. Queridos, o tempo livre que você tem para ficar na internet, ficar na televisão, fazer qualquer coisa, usa para a tua vida eterna com o Senhor. Ora. Dobra o teu joelho e ora. Se você não consegue dobrar o joelho, porque é muito tempo de oração, ora sentado. Ora andando em pé, mas ora. O importante é que você ora a Deus e não baixe a guarda, amém? Shalom, queridos, era isso que eu queria falar com vocês a respeito do homossexualismo. Não é um demônio fácil. E nós estamos num tempo desfavorável, em que o Senhor fala, vigiai e orar sem cessar. Amém? Shalom e até o próximo vídeo.